Glória a Deus. Muito bom dia a todos. Bom dia. Estão todos bem? Sim. Glória a Deus, que alegria poder receber você aqui. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Meu nome é Matheus, sou pastor aqui dessa igreja, junto com a minha esposa que estava orando aqui por nós, pelas crianças. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Na verdade, a gente tem falado o mês todo e hoje nós vamos finalizar a série sobre a Reforma Protestante. Quem foi abençoado durante esse mês aí falando sobre esse tema? Quem foi a primeira vez que escutou um ensinamento sobre Reforma Protestante? Muito bom, glória a Deus. E hoje nós vamos, na verdade, dia 31, que é o dia, né, que nós celebramos, que nós lembramos que são 508 anos deste feito, que homens se levantaram heróicos para nós hoje termos acesso à inerrante, a palavra, aquela que não muda, aquela que falava no passado, aquela que fala no presente, aquela que vai falar no futuro. A palavra viva de Deus que continua transformando pessoas, continua salvando pessoas, continua resgatando pessoas, curando, libertando, tirando as algemas daqueles que estão aprisionados, porque ela é a verdade absoluta que nós temos. Ela é aquela que nós pegamos como regra de fé e prática para podermos nos aplicar sobre as nossas vidas e conseguirmos viver sobre elas. Gente, eu estou com muita expectativa. Hoje nós vamos falar sobre duas solas. Cada semana falou sobre uma. Eles me deram esse bônus para poder falar sobre duas, porque nós temos 5, na verdade são 95 pontos que Lutero ele fixou sobre uma igreja lá em Wittenberg, na Alemanha. Esses 95 teses ainda, ela não estava muito bem elaborada na época. Se você parar para ler as 95, tem algumas coisas ainda, você vai falar assim, tem uma viajada aqui, mas ele estava tão naquele lugar que ele precisava combater uma realidade de prisão que estava sobre a humanidade, sobre a sociedade, que hoje nós temos acesso a isso daqui. Se hoje, gente, nós temos acesso a esse livro, a essa Bíblia, a palavra de Deus, é porque homens se levantaram. Se fosse possível, eles perderiam a vida para que nós hoje tenhamos essa palavra aqui nas nossas mãos e no digital que você tem acesso aí no seu telemóvel. Então, só para podermos lembrar, eu queria que, antes de entrar no ensinamento em si, eu queria que todos fechassem seus olhos para nós podermos orar, para nós conectarmos o nosso coração. E eu queria que você orasse junto comigo, Senhor, abençoe essa palavra, abençoe para que possa cair em terra boa, que o meu coração é uma terra boa para frutificar 30, 60, 100 por 1. Receba desse lugar porque o Senhor quer falar ao seu coração, amém? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja aqui. Obrigado porque sabemos, você vai falar aos nossos corações. Sabemos, Senhor, você vai transformar os nossos corações. Pai, vai ter renovação de mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade soberana do Senhor. Nós estamos prontos para salvações, cura, libertações. Nós estamos prontos para um novo tempo. Nós estamos prontos, Senhor, para jogar os odres velhos e receber vinho novo sobre a nossa família, sobre os nossos projetos, sobre o nosso futuro, sobre os nossos filhos. Pai, nós estamos prontos. Então fale conosco, Espírito Santo, conduza aquilo que vai sair da minha boca, porque um homem pode falar nessa manhã, mas nós escutaremos é só a tua voz. Aleluia. Nós escutaremos é só a tua voz, Espírito Santo. Fique à vontade no nosso meio, no nome de Jesus. Amém? Nessa manhã nós vamos estar falando especificamente sobre sola fide e sola deo gloria, que significa somente a fé e somente a glória a Deus. E tem alguns aspectos para poder lembrar, porque eu sou uma pessoa que gosto de ensinar, então eu vou sempre colocar aqui para você ver, para você acompanhar junto comigo. Se você é uma pessoa que com imagens fica mais fácil de fixar o ensinamento, então eu vou entrar dentro do seu mundinho para facilitar para você. Nós já falamos sobre a sola Escritura, o pastor Ryan abriu essa série falando de um ensinamento tão poderoso que somente a Escritura, ou seja, a Bíblia é a única autoridade, ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida, é ela que determina aquilo que fazemos e aquilo que devemos fazer, porque ela é o próprio Jesus. Se você quer assistir esse ensinamento, caso não esteja, está lá no YouTube para você, foi poderoso. Nós falamos sobre sola gratia, que é somente a graça, a salvação é um presente, gente, é um presente que Deus entregou para mim e para você. Você pode dizer um amém por isso? Solas Christus, que é somente a Cristo, ou seja, Cristo é o único mediador. Não tem outro caminho para chegar a Deus senão por Jesus. E esse é o escândalo da graça, esse é o escândalo do Evangelho, porque as pessoas querem se achegar a Deus, mas eles nunca vão chegar.
A própria palavra religião, eu já falei diversas vezes em pregações, essa palavra religião no latim é a palavra religare, ou seja, a religião ela tenta se religar a Deus. Só que isso é impossível, porque somente uma pessoa pode dar acesso ao Pai, e esse nome se chama Jesus Cristo. E é esse Jesus que nós também abordamos. Essas 3 pregações, está lá no YouTube, se você quer escutar novamente ou não escutou, fique à vontade. E hoje nós vamos falar sobre sola fide, somente a fé, ou seja, a fé é o meio para a salvação. E sola deu glória, que é somente a Deus a glória. Toda a glória é somente de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Então eu vou recapitular para vocês alguns aspectos importantes a respeito da reforma. Tudo começou, gente, no século XVI, onde homens se levantaram olhando para uma tragédia que estava acontecendo com a humanidade. Uma realidade que esse livro que está nas nossas mãos, gente, ele era escrito no latim. No latim. Até hoje, a dificuldade de entender essa língua é gigantesca, porque é uma língua difícil de se aprender, a não ser que você nasça em um local onde essa língua seja nativa. Então era essa realidade da época, onde tinha uma dificuldade de alfabetização das pessoas, então já tinha uma limitação muito grande. Além de não conhecer a língua, as pessoas não sabiam ler. Então pensa a dificuldade de nós compreendermos aquilo que está escrito. Então tudo era governado pelo Papa atual e pelo clero. Quem que é o clero? São líderes religiosos que compunham a realidade católica, que governavam essa realidade daquela época. Para que você entenda, esse público, esses líderes, eles mandavam mais que os próprios reis atuais. Eles tinham mais autonomia que os próprios reis. Os reis precisavam se submeter quando eles davam uma direção. Por quê? Porque eles estavam com o manual em suas mãos e somente eles podiam ler. Ou seja, eu não sei o que eu posso, o que eu não posso, eu não sei se eu devo ou não devo, eu não sei se eu faço algo ou não faço. Então o povo era oprimido. Em outras expressões, nós podemos trazer pela ignorância. O povo era ignorante. Oséias 4,6 deixa isso muito claro para mim e para você. Quando fala, o povo ele é destruído porque falta-lhe conhecimento. Quando falta ensinamento da palavra, é por isso que nossa igreja zela muito pelo ensinamento da palavra, tem ignorância. Tem muitos erros que você comete na vida, é por ignorância. Tem muitas falhas que você comete, é por ignorância. Independente se é a área bíblica espiritual ou também, talvez, você como pai, como mãe, como um profissional. Quando você não conhece daquele assunto, você vai fazer o que dá na telha. O que vir na sua cabeça, na sua mente, eu vou fazer, porque eu acho que vai dar certo. Só que se tem pessoas que já são estudadas, que conhecem o pilar, o fundamental, aquilo que vai levar você ao conhecimento, vai fazer você absorver muito mais, vai fazer você se deleitar daquilo muito mais e você desfruta muito além daquilo que você pensa. Então, quando você conhece as Escrituras, que não era a realidade do povo naquela época, nós acabamos não conseguindo desfrutar do que Deus tem para a nossa vida. E tem muitas coisas, enquanto eu estava gerando essa palavra, Deus falou muito claro, falou assim, olha, tem muitas pessoas na igreja, Mateus, que não está desfrutando daquilo que eu tenho para elas, porque está ignorante sobre aquele assunto. Então, se você quer desfrutar o máximo em todas as áreas da sua vida, viver a plenitude dos céus em cada área da sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque é esse lugar que vai te levar ao caminho, porque a palavra é o caminho. É essa palavra que vai te levar à verdade, porque ela é a verdade. E é essa palavra que vai te levar à vida, porque ela é a vida. João 10 vai falar, Jesus ele aborda isso com os fariseus, e nesse período ele estava brigando, discutindo com os fariseus. E ele fala, porque os fariseus achavam que tinha que ir no templo para poder receber a adoração, para poder levar a Deus, fazer todo aquele processo do Antigo Testamento. Pensa, gente, anos escutando aquilo. Aí Jesus vem e fala assim, não, eu sou o caminho. Eu que sou a verdade. Eu que sou a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão passar por mim. Aleluia. Esse é o Jesus que nós estamos falando. Esse é o caminho que nós estamos abordando. Só que em algum tempo, em um determinado tempo também, um homem chamado Tetzel, era um homem que ele começou a juntar com o Papa atual da época. E o que ele fazia? Qual que era a atribuição dele? Vender indulgências. E o que significa indulgências? É você vender a salvação. É isso mesmo. A salvação, ela precisava ser conquistada. Então esse homem, junto com o Papa e junto com o clero, começou a vender as salvações. Se eles não conhecem a palavra, se eles não sabem que eles podem crer na graça de Jesus e serem salvos, então peraí, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Vamos enriquecer em cima disso. Vamos aproveitar da ignorância do povo a respeito disso. É por isso que lá fora muitas pessoas são aproveitadoras. No fim das contas,
não vai passar batida do Senhor, porque a justiça de Deus vai vir. Ninguém vai passar impune de Deus, ele está vendo tudo, gente. Se você está olhando para alguma pessoa, pensou em alguma pessoa que fala assim, gente, essa pessoa é ignorante e ela está se submetendo a um lugar. Gente, se ela está fazendo com o coração a Deus, rendendo a Deus, Deus recebe. E aquela pessoa que está fazendo com maldade vai ter uma prestação de contas. O que acontece quando Jesus voltar, porque ele vai voltar, acontece duas coisas. Aqueles que não conhecem Jesus vai ter juízo. Não tem segunda chance. A primeira chance é aqui, e é a única. Você precisa aceitar Jesus aqui, em vida, em carne. Você precisa reconhecer esse lugar. Vai ter juízo. Essa pessoa, esse público, ele vai para o mesmo lugar que Satanás vai. É duro escutar, né? Mas é a realidade do evangelho. A gente não é aqui massageador de ego. A gente prega a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que está aqui disponível para mim e para você. Não é eu que estou dizendo isso. E o segundo público é o povo de Deus. Esse povo de Deus, ele vai ter prestação de contas. Você sabia que nos evangelhos, uma das coisas que Jesus mais fala é sobre prestação de contas e dinheiro? E é uma das coisas que o ser humano tem mais dificuldade, lidar com dinheiro. Mas eu não vou falar disso agora porque a gente vai começar a abordar isso no próximo mês, então você já aquece seu coração aí, porque é um ensinamento muito precioso para nós aprendermos. Então, quem é o público? Aquele que vai ter prestação de contas e aquele que vai ter o juízo final. Quem somos nós? Ah, pastor, eu estou na igreja. Tá, mas você confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você vive para Ele? A sua vida pertence a Ele? Você coloca todos os dias, mesmo sendo falho, olhando, Senhor, me ajuda, eu quero viver para o Senhor? Se você é essa pessoa, se você reconheceu esse lugar, você pertence a Ele. Porque você reconhece que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Só que como eles não tinham acesso, esse povo estava sendo oprimido. Então, dia 31/10 de 1517, esse monge, ele era conhecido como monge agostiniano, Martim Lutero. Só que ele não fez isso nada sozinho. Mas ele foi um homem ousado que chegou lá nessa igreja da Alemanha. E é importante, gente, essa data, porque ela é uma data intencional, não é aleatória. Você vê aí o Halloween, ele tem conflito com esse lugar. Mas hoje, ao longo do tempo e da história, mudou-se muito para essa festa pagã. Mas o Halloween, a tese e o fundamento dele é a adoração aos santos. Não tem nada a ver com o que nós vemos hoje, demoníaco, dessa realidade. Com o tempo foi se mudando, mas era uma questão de adoração aos santos. A própria significado é uma palavra no latim que eu não sei falar ela, mas ela traz e remete a esse lugar de adoração aos santos. Então Lutero pegou a mesma data. Por que ele pegou essa data? Por que ele pregou as 95 teses na parede ali da igreja? Porque não tinha Instagram, gente. Porque não tinha TikTok, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, a mensagem não corria como hoje corre. Se você postar que agora as pessoas lá do Brasil, lá de outro continente vai estar enxergando o que você está enxergando aqui. Isso é lindo, mas naquela época não tinha isso. E essa data era uma data anterior que dava um holofote para as pessoas ver o debate que ia ter no dia seguinte. Então ele pregou exatamente aonde ia ser propagada a mensagem que ele queria anunciar para o povo alemão. Então ele coloca dia 31 de outubro de 1517, falando assim, deixa eu alcançar o máximo de pessoas, porque isso aqui vai dar um estardalhaço. Isso daqui vai dar um problema muito grande, mas um problema bom. As pessoas precisam saber o que está escrito aqui, então deixa eu anunciar. Então eu acredito que muito às pressas ele escreveu, e tanto essas 95 teses, tem algumas que não tem nexo. Tem livros, gente, vários livros que falam sobre todas essas 95 teses. E quando você olha e fala assim, gente, tem muita viagem aqui, mas ele estava tão eufórico nesse lugar, ele fala, eu preciso anunciar para as pessoas. Elas não podem ficar mais nesse lugar, elas precisam ter acesso ao que eu tenho. Porque ele era um padre, ele era um monge, então ele sabia ler. Então quando ele estava lendo e se deleitando nesse lugar, ele falou, não, agora eu vou dar acesso a toda a sociedade. E ali se começa uma história onde ele começa o quê? A tradução do latim para o alemão. E aí começou a ficar acessível para a sociedade. E aí as pessoas começaram a ver que era possível ter salvação não para pagar mais indulgências. O que me deixa ainda mais triste, gente, era perceber que uma pessoa que tinha condição, ok, ainda ok, mas é aquela pessoa que não tinha condição nenhuma. Ela ia viver numa condição da sua mente, eu vou para o inferno, porque eu não tenho condições para pagar. Eu fico imaginando esse pai ou essa mãe olhando para os seus filhos, eu não tenho condição nem para mim, quem dirá para os meus filhos. Como que eu vou fazer? Porque hoje, gente, olhando assim é muito fácil. Mas pensa pela ignorância, porque eles não tinham acesso e eles não conseguiam ler. Eles não sabiam a língua. Então é nessa perspectiva que você tem que olhar. Porque quando a gente olha, não, a reforma protestante, glória a Deus, 508 anos e tal. Não, gente. Era uma situação muito opressora.
de eu não saber o que vai acontecer com a minha vida. Você tem certeza o que vai acontecer com a sua vida depois que o seu corpo aqui, ó, fechar os olhinhos e não voltar mais, seu pulmão voltar a bater? Você sabe o que vai acontecer com você? Essas pessoas, na cabeça delas, vão imaginar que todavia falar, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno. Então, homens, ele precisou, gente, basicamente, esse homem, ele precisou fugir. Os outros reformadores, eles precisaram passar por... outros homens precisaram cobrir ele precisou para outro lugar para ele começar essa tradução. Não foi tão fácil assim. Roma, o concílio, clero, chamou ele e falou assim, você vai se retratar com a gente. Tem a data específica que ele é chamado para se retratar diante de todo o conselho. Pensa lá Lutero lá falando, o justo viverá pela fé. E por palavras dele, do próprio Lutero, ele fala, eu não vou me retratar, porque a verdade está aqui. E essa verdade precisa ser espalhada para o mundo todo. As pessoas não precisam pagar indulgências. Elas não precisam conquistar a salvação. Elas podem receber a salvação. E tem pessoas até hoje, por religião, tentando conquistar a salvação. Sabe quanto que elas vão conseguir? Nunca. Religião não salva ninguém, gente. Somente Cristo salva. Somente Cristo salva. Então, entendendo todo esse lugar, toda essa perspectiva, porque nas outras não foi tão claro, ou talvez não tão pontual, que se falou sobre esses detalhes que você precisa conhecer, porque essa história faz parte de mim e de você. E você conhecer, você vai saber qual é o seu fundamento. É por isso que é chamado de igreja reformada, muitas das vezes. Algumas igrejas chamam de igreja reformada, uma igreja protestante. Porque os homens que foram passando, Lutero morre, depois vem outros homens, aí vai passando, né? Nós temos conhecido como João Calvino. Ele que começa a pregação expositiva. Ele que começa uma realidade de expor mais as escrituras da palavra de Deus. Hoje, igrejas presbiterianas têm como fundamento muito o que esse homem estudou, porque era um homem muito estudado, um homem que tinha muito conhecimento. Ele nasceu em Paris, ele foi lá para a Suíça, eu vou falar um pouquinho disso para você. E ali ele estabeleceu uma faculdade, que teve como início uma escola. Gente, eu pisei nesse lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu chorei. Porque o projeto desse homem, fala assim, a ideia dele, gente, era formar homens, pastores, presbíteros, para que pudesse alcançar o mundo todo. Era o coração dele. Tem algumas doutrinas que ele ensina, que ele fala, que nós não acreditamos como igreja? Sim, mas isso não desfaz. Ele é um grande homem de Deus, está no céu, vai estar lá bem pertinho de Deus, eu acredito que eu vou estar muito longe dele. Creio eu. Porque é um homem que deu muita coisa para aquilo que o povo não tinha e começou a receber. Ele trouxe a escola, que não existia escola na época, gente. Você tem ideia disso? Isso é avivamento. Avivamento não é rodar aqui no culto, não. Avivamento é o poder da educação para as crianças, para os jovens, para as pessoas. Esse homem fez isso. Isso é avivamento. Ele transformou a sociedade onde ele estava. Então é essa consciência que nós precisamos ter, porque é isso que vai mudar a sociedade. E nós somos resposta para esse lugar. Então Lutero, ele combateu esse lugar, ele foi contra o conselho, ele foi contra todos esses homens. E uma coisa muito importante, gente, o propósito da reforma não é para dividir a igreja. Não é. A ideia da reforma é fazer o povo voltar às escrituras. Essa é a ideia da reforma. Volta para a palavra. Mas não tem mais, não? Não, é isso, volta para a palavra. Conheça a palavra, viva sobre a palavra, ande sobre a palavra, desfrute da palavra. E se a gente não desfruta, é porque falta realmente o conhecer sobre ela. E é por isso que nós ensinamos. Então, é basicamente dentro desse contexto, dessa história, que nós vamos ler esse texto base de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Se você quer abrir na sua Bíblia de papel ou digital aí, fica à vontade. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17 diz assim, pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? É o poder. Eu sei que você já leu esse versículo, mas sabe o que significa essa palavra poder aqui? A palavra dunamis. Tem até um ministério no Brasil hoje grande com esse nome de entendendo desse poder dinamite. Só que eu já falei que essa palavra no grego ela é praticamente impossível de ser traduzida para o português, porque ela tem tantas camadas de força, de poder. O mais próximo que eu vi um grande especialista nos Estados Unidos falando sobre isso é como uma forte ventania, como se fosse um tsunami da força. Essa é a força do Evangelho. Essa é a força da dificuldade que você enfrenta, da dificuldade que você está lidando agora, que ela pode desfazer. Porque quando o Evangelho chega, tudo muda. Quando um homem ou uma mulher de Deus chega no ambiente, deveria mudar o ambiente. Por quê? Porque você carrega um espírito de vida.
O próprio Rei dos Reis faz morada dentro de você. Então o ambiente ele precisa mudar, porque a sua conduta é diferente, a sua fala é diferente, a sua postura é diferente. Você tem que refletir, está mudando o ambiente onde você chega? A empresa que você atua, o setor que você está, deve prosperar mais que toda a empresa. Por quê? Você está lá. Você tem favor de Deus. Eu vou repetir para você, você tem favor de Deus sobre você. Existe favor de Deus sobre a sua vida para você prosperar onde você está. Você precisa receber do favor. Gente, você não precisa pagar, você precisa receber. É favor, é graça. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Olha que interessante. Então eu não pago mais, eu recebo, eu creio. Primeiro do judeu. Por quê? O povo dele. Então ele fundamenta. E depois do grego. Porque tem essa divisão, essa separação. A parte dos estudiosos com os gregos. Porque no evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus. Por isso que você não tem que ficar se justificando para as pessoas dos seus atos. Você precisa se justificar a Deus. Tem muitas pessoas paradas, paralisadas, porque quer dar motivos e razões para todo mundo, mas não vai até o Pai. Você é casado? É você e seu cônjuge. Você mora com seu pai e com a sua mãe? Você deve à autoridade deles. Mas a primeira pessoa que você tem que prestar contas, é o Senhor. Porque o Senhor nunca vai fazer você estar desalinhado com o seu cônjuge. Nunca vai fazer você estar desalinhado com a sua mãe e com o seu pai. Pelo contrário, Ele está sempre alinhado, porque foi Ele que estabeleceu esse princípio. Então a justiça de Deus, ela sempre vem à tona. Uma justiça que do princípio ao fim é pela... Olha, repetiu fé de novo, hein? Fé é o acesso. Fé é o combustível celestial. Fé é o que vai fazer você acessar aquilo que você talvez não tenha acessado. Não é pensamento positivo. É fé naquilo que Cristo fez e quem Ele é. Como está escrito? O justo viverá pela fé. O justo, ele vive pela fé. Quem é o justo? Aquele que Cristo justificou. Existe uma sentença para mim e para você. Eu não sei se você sabe, mas quando você nasce, nós já nascemos depravados e separados de Deus. E por nascermos separados de Deus, nós já nascemos com uma condenação. Eu sei que você já pensou, e as criancinhas? Vai para o inferno ou não vai? Eu não creio, gente, pela inocência dessas crianças. A partir de quando elas começam a ter consciência dos seus atos, eu acredito sim que elas precisam se respaldar. Por isso que os pais têm um lugar, que a Bíblia está toda alinhada. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então nós acreditamos nisso. Os inocentes, até porque Jesus chamava, deixa vir em mim os pequeninos. Agora, quando a pessoa começa a ter consciência das suas ações, pode ter certeza, vai ter uma justiça que vai vir. Então nós precisamos ter a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Amém, gente? Amém. Ensinar o caminho. Não é falar, é viver. No caminho é junto, é ao lado. Não adianta eu falar para não falar palavrão se eu falo palavrão. Não faz sentido. Eu preciso praticar. Não adianta você querer instruir uma coisa que você não vive, porque vai ser vazio, não vai ter fundamento. Então, você é justo porque Cristo te justificou. Porque você creu na obra do Redentor, agora você foi justificado. E agora você é o justo que vive. Você vive. Não no domingo, não só o dia que você quer, de segunda a domingo. De segunda a domingo, você viverá. Não por emoções, mas pela fé. Essa é a nossa realidade. E eu coloquei uma frase aqui que o Senhor me entregou. Eu falei, o avivamento ele nunca gerou uma reforma, mas a reforma, ela gera um avivamento. Essa é a perspectiva que o Senhor ele tem para nós e que nós precisamos nos deleitarmos nela. Vamos entrar aqui um pouco dentro das perspectivas de só a fé, somente a fé. Somente, se você quer anotar, fica à vontade, somente a fé em Cristo salva. Somente a fé em Cristo salva. Ou seja, historiadores, eles relatam que cada moeda que caía naquele cofre, gente, porque tinha um cofre, que esse homem, Tetzel, ele colocou lá, colocou a moedinha, é como se a alma subia. Gente, essas são as expressões mais ignorantes e que as pessoas eram aprisionadas, porque a ignorância faz isso, gente. As pessoas estavam oprimidas. E tem um detalhe, se as pessoas elas quisessem combater também, elas poderiam morrer. Então tem esse outro ponto. Além da ignorância, elas poderiam morrer. Então eram duas condições que paralisavam aquelas pessoas. Mas essa não é a nossa realidade hoje.
A gente tem acesso livre à palavra de Deus hoje. Hoje você pode chegar hoje na internet, aí, abrir o Google e falar assim, Bíblia X tal. Vai aparecer o valor para você, vai aparecer os dados, as informações, o passo a passo, você pode ir lá e tum. Daqui 3, 2, talvez no mesmo dia pode chegar uma Bíblia na sua casa. O que esses homens não tinham, vivendo oprimidos, eu vou para o inferno, eu não consigo, eu não posso. Imaginando, trabalhando muito, provavelmente eram muitos camponeses, provavelmente eram muitas pessoas do trabalho braçal, pessoas que trabalhavam, acordavam às 4 horas da manhã, dormiam cedo, que é o que acontecia com muito povo do interior. Eu tenho meu pai que veio da roça, eu sei um pouco o que é essa realidade, nascer. Dorme junto com o galo e acorda junto com o galo, gente. Essa era a perspectiva desses homens, mas olha o que somente a fé que ele trouxe, porque é um dos pilares e somente a fé, o que Calvino trouxe. O que vai acontecer com o ser humano, gente? Você sabe o que vai acontecer com você? Quando você morrer, o que acontece com você? Você precisa saber. Você precisa ter uma certeza. Você precisa ter uma convicção dentro de você. Ah, eu tenho a salvação. Não, eu perdi a salvação. Ah, não, eu conquistei a salvação. Você conquistou a salvação? Como é isso aí? Outro Jesus na terra? É a quarta trindade? Como que é isso? Não, eu recebo esse lugar da salvação, mas eu recebo de um lugar. Eu recebo de uma pessoa. Eu recebo daquilo que ele já fez. Gente, entenda, Cristo ele já fez, ele não vai fazer. Glória a Deus. O que Cristo está esperando, neste momento, que está sentado à direita do Pai, é isso que ele está fazendo. Tem pessoas que não têm muita intimidade com a pessoa do Espírito Santo, fica pensando muito em Jesus e não tem problema, ok? Só que Jesus, gente, enquanto a gente está aqui, vocês estão sentados e eu estou aqui em pé, Jesus, agora, no Espírito, ele está à direita do Pai. Mas o que ele fez quando ele subiu? Foi as últimas palavras dele, Mateus 28. Eu vou mandar um amigo, eu vou enviar o conselheiro. Vocês não vão ficar sós, porque agora, o que era nos templos, nos tabernáculos, agora vai ser em vocês. Agora vocês vão se tornar a morada de Deus. E é isso que os fariseus falavam, tipo, não, como assim? Eu vou ser o templo? Não, que heresia. Eles rasgavam as vestes, né? Nós estávamos falando agora, tipo, ali na entrada, conversando sobre isso. É um escândalo. Você precisa crer na minha obra. Você precisa crer naquilo que eu fiz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Quem chegou, diga amém. Quem não chegou, fala, me espera. Vou falar, vem para o small group, você vai aprender a folhear a Bíblia. Chegou aí? Diz assim, pois vocês são salvos por meio da fé é o meio, fé é o acesso, fé é o que vai fazer você se achegar a essa graça que te entrega a salvação. Isto não vem de vocês, é dom é presente, não por obras, para que ninguém se... Vá lá para Romanos capítulo 3, verso 28. Romanos capítulo 3, verso 28. Romanos 3, verso 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente do quê? Das obras da lei. Das obras da lei. Não é o que você pratica que faz você conquistar a salvação. Você não é salvo pelas obras, mas para as obras. Porque as pessoas entram em conflito quando vai ler Tiago. Mas Tiago fala tanto de obras, porque é o reflexo da sua fé. No Antigo Testamento, eu precisava praticar obras e crer naquele lugar posteriormente. Porque Jesus não tinha vindo ainda em carne. Então eles precisavam praticar esse lugar. No Novo Testamento, na era da graça, na era da nova aliança, nós precisamos crer naquilo que Cristo fez. E como consequência, as minhas obras, eu vou resplandecer o lugar que eu já criei em Cristo Jesus. Então é um reflexo daquilo que eu creio em Cristo. Então as suas obras é somente um reflexo. Ou deveria ser. Tem pessoas que estão na terra, atualmente, tentando conquistar a salvação. E você precisa avaliar seu coração se você está tentando ainda. Você já creu em Cristo, então você já recebeu a salvação. Agora as obras precisam acompanhar aquilo que você diz crer. Se eu creio em Cristo, então eu não minto. Se eu creio em Cristo, eu sou obediente. Se eu creio em Cristo, eu trabalho. Se eu creio em Cristo, eu sou o melhor profissional, amém? Porque o homem e a mulher de Deus tem que ser o melhor naquilo que faz, amém? Porque você está na vantagem a respeito daquele que não conhece a Jesus. Por quê? Porque ele não tem a sabedoria que você tem. Você tem conhecimento, ele tem conhecimento, mas sabedoria somente quem teme a Deus. Você já está na vantagem. Você já tem ideias que ele não tem.
Você tem ideias que enquanto ele vai estudar para adquirir, Deus pode soprar, fala, toma. Tem projetos sendo soprados aí, ó. Soprados. E ninguém falou amém. Eu amo quando eu entrego as melhores coisas e falo assim, aí fica olhando para mim assim, ó, que legal isso aqui, né? Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja pleno. E se eu falei prosperidade, você só pensou em dinheiro, você não entendeu o que é prosperidade. Porque o que adianta você ganhar rios de dinheiro e na sua casa só tem briga? Provérbios fala sobre isso. Não, é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida que incomoda. Quem vive vida plena em Cristo incomoda, gente. Ah, incomoda. O homem, às vezes, porque às vezes ele está no meio da caminhada, já é maduro, já está em muito tempo de igreja, está firme com o Senhor, serve ao Senhor. E aquela pessoa está passando por um deserto. Pensa aquele deserto. Talvez você está passando por esse deserto agora, não sei. Aí vem uma pessoa que não conhece Jesus, que vê você todo dia no trabalho, ou na faculdade, não sei, na sua rotina. Aí ela olha para você. O problema dela é inferior ao que você está vivendo. E ela está reclamando. Ela olha para a sua vida, ela fala, ele tinha todos os motivos para reclamar, mas ele não está reclamando. Por que ele não está reclamando? Porque ele entendeu que aquilo é passageiro, aquilo vai passar, porque Cristo é com ele, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque eu posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele que me fortalece, porque eu vou avançar e não vou retroceder, porque o Senhor é comigo, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, eu me alegrarei em Ti. É por isso que quando está sendo anunciada a palavra, seu coração agita. Porque fé está sendo gerada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 5:1, pula 2 capítulos aí. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Sabe o que é essa paz aqui? Que não é você ser ausente de problemas. É quando você está no furacão, passando pelo pior momento, talvez, da sua vida. Você permanece o mesmo. Porque as circunstâncias não mudam quem você é. Porque Cristo te fundamenta. Cristo é o seu pilar fundamental. Então, quando as coisas estão mudando, a maré está mudando, o vento está mudando, a ventania está mudando, está vindo tsunami sobre você, eu não vou aguentar. Você está em Cristo, você permanece o mesmo. Porque aqueles que estão em Cristo são inabaláveis. Porque Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a coluna que sustenta. E depois eu vou trazer uma pregação só falando sobre essa rocha. O desenho, o ensino tão poderoso que tem a respeito por detrás disso. É tão lindo, é tão revelador que muda a forma como que você olha para a vida. João 6,47 diz, digo a verdade, quem crê tem vida eterna. Você precisa crer, irmão. Ah, mas eu estou na igreja. Mas você crê? Tá na igreja não salva ninguém. A igreja é a reunião dos santos, mas se você está na igreja e não crê no dono da igreja, no cabeça da igreja, não vai ser salvo. Você precisa crer na obra daquilo que ele fez por você. A falha que você vai cometer amanhã, ele já te perdoou, você sabia disso? Porque o nosso futuro é passado para ele está fora do nosso tempo. É Cronos e Kairos. O Cronos é essas 24 horas, 365 dias. Eu estou com meus familiares aqui, eles chegaram aqui já há uma semana e pouco, já aproveitaram. Eles estavam falando, nossa, está acabando, né? Porque esse tempo é limitado. Só que o tempo de Deus não. Por isso que ele fala 1000 noites e um dia, para ele é a mesma coisa. Por isso você fala assim, nossa, Deus está atrasando. Deus não atrasa não, gente. Porque Deus sabe o tempo dele. Quando o Cronos e o Kairos encontram, é que nós chamamos de tempo de Deus. O tempo de Deus chegou para acontecer aquele projeto. O tempo de Deus chegou para aquele casamento. O tempo de Deus chegou para poder estabelecer aquela cura. O tempo de Deus chegou. Ele não erra, ele não falha, ele não atrasa. E tem gente que é tão afobado, geralmente são ansiosos. Os ansiosos lidam com essa questão. Eu já lidei com isso e todo dia eu preciso me frear. O ansioso, ele vai na frente de Deus. Vem Deus, você está demorando. Aquele projeto que você falou, acho que ele ficou olhando para mim falando assim, e a maturidade, ficou aonde? O ansioso é assim, ele corre na frente de Deus e fala, você está demorando, vamos embora, bora. Você não fala, aquele projeto, oh Deus, a fatura está chegando, você não está vendo? É ou não é, gente? Ou é só eu que lido com isso? Eu achei que era só eu, a risada entrega.
a gente anda junto com ele, de mãos dadas, igual Enoque. Você é tão íntimo, tão amigo de Deus, que ele vai tomar você para ele. Foi isso que ele fez com Enoque. Eu já fiz a pregação sobre fé e quem estava aqui sabe sobre isso. Quantas falas Enoque tem na Bíblia? Nenhuma. Nenhuma. E ele foi um dos poucos homens que foi arrebatado. Porque tinha intimidade. Não tem fala, gente. Até mula na Bíblia tem fala. Enoque não. Mas era tão íntimo que Deus... A palavra fala. Ele gostou tanto de Enoque, ele falou assim, eu quero você para mim. Quem quer ser essa pessoa aí? Ele agrada do seu coração. Ele espera que você viva sobre essas condições. Amém, gente? A fé é o acesso. A fé é o que faz você ter o acesso à salvação. Creia na palavra porque ela é suficiente. Ela é suficiente. Não precisa de outra coisa. Você precisa certificar em quem você tem crido. É isso que você precisa certificar. Sua fé está em pessoas? Sua fé está no seu filho? Sua fé está no seu trabalho? Sua fé está no seu braço? Vai cansar, vai passar. Ou sua fé está fundamentada em Cristo Jesus? Somente a fé em Cristo dá fundamento. Ah, eu gosto desse ponto. Hebreus 11, verso 1 diz assim. Abre aí, Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11, 1. Quem chegou, fala amém. Amém. Quem não chegou, fala me espera. Agora já nem mais... Hebreus, capítulo 11, verso 1. Essa é a única passagem da Bíblia que vai fundamentar a respeito de fé de forma teórica. Esse é o único versículo na Bíblia que vai trazer e remeter para mim e para você. Diz assim, ora, a fé é o quê? Algumas expressões, talvez, e algumas expressões aí, algumas Bíblias falam a convicção. A certeza, a convicção daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não... Eu até coloquei, acho que eu coloquei. Aqui, ó. Ora, a fé é a certeza. Certeza é essa palavra hupostasis. De forma clara para você entender o que é um hupostasis. Hupostasis é isso aqui, ó. Se eu tiro isso daqui, essa parte aqui, o que vai acontecer? Se eu tirar essa pilastra aqui, o que vai acontecer? Vocês vão morrer, eu vou morrer, certo? Isso é o fundamento desse prédio. Isso é o fundamento desse púlpito. Cristo é o fundamento da sua vida. Quando você fala assim, pastor, estava esperando por aquele projeto que Deus falou no meu coração, e eu larguei, eu abandonei, porque eu cansei de esperar. Quando você fala que você cansou de esperar, você não cansou de esperar. Você simplesmente deixou de crer. Porque quem crê, espera. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Você tirou a coluna. Ele é a coluna. Ele é o hupostasis. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. A palavra fala em Isaías que o governo está sobre os seus ombros. Fala que ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ah, meu irmão. Tem muita revelação, tem muito aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração para aquilo que você tem enfrentado hoje. Ele é o pilar fundamental, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Se Deus deu uma palavra para você, querido, ele vai cumprir. Deus não depende de circunstâncias. Deus não depende de governos. Deus não depende de pandemias ou sem pandemias. Deus depende dele mesmo. Por isso que ele é o mesmo ontem, passado, mesmo hoje, presente e o mesmo eternamente futuro. Ele está falando de depressão, ele está falando de estresse e ele está falando de ansiedade. Ele já resolveu todas as coisas nele. Está andando ansioso? Vá até ele. Está depressivo? Vai até ele. Está estressado? Vai até ele. O problema é que você está continuando estressado. O problema é que você está continuando andando ansioso. Porque você quer. Porque a palavra tem fundamento para você. Tem alinhamento para você. Ansioso, gente, não faz nada. Ansioso para. Sabe o que ele fala para poder fazer o ansioso? Ora.
Não andeis ansiosos por coisa. Gente, você quer uma revelação que isso? Não andeis ansiosos. Por que você está andando ansioso? Toda decisão que você tomou ansioso, o que aconteceu? Caos. Mulheres têm uma tendência, não é regra, de lidar com ansiedade diferente do homem. Da mesma forma, o homem ele lida com estresse diferente como ele lida com a mulher. Não é regra, são dados, são estatísticas, gente. Como que tem sido para você? Você está andando ansioso? Como que você tem lidado com isso? O Senhor está falando, para e começa a orar. E sabe qual é a oração que ele fala ainda? De petição e agradecimento. Olha só, você está ansioso, querendo algo de Deus, porque ansioso, ele quer algo, né? Ele está querendo que resolve uma situação que ele está enfrentando. Aí ele, neste momento, ele fala para você parar tudo. Ansioso, mas o que eu pego? Como é que eu faço? Fica nervoso. Ele fala, começa a orar agradecendo. Agradecer pelo quê? Se eu quero que resolva minha vida? Tá vendo como que muda? Oração de gratidão, obrigado porque você é o meu Deus. Obrigado porque você é o meu Senhor. Obrigado porque você cuida de mim. Mas o que provavelmente nós temos feito? Não, Deus, vem comigo. Você está atrasado. O Senhor está avaliando o seu coração. E eu oro para que você também esteja fazendo o mesmo neste momento. Romanos 8, 31 ao 39 diz, parafraseando para vocês, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Gálatas 2:20, anote essa referência, diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, a sua vida não te pertence mais. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo. E eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo pensamento positivo. E as minhas emoções não determinam a minha vida, mas a vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Adão, gente, nós herdamos a queda. Nós já nascemos mentirosos. Você sabia disso? Nós já nascemos fazendo errados. Pais e mães, quando você pede para sua criança não colocar o dedo na tomada, o que ela faz? Eu acho que se falar para ela, eu tenho uma estatística. Eu acho que a gente falar assim, coloca o dedo na tomada, eu acho que ela vai bugar a mente. Eu acho que o não é falar assim, é agora que eu vou colocar mesmo. Porque nós nascemos já fazendo errado. É a essência adâmica. Só que em Cristo, tudo se fez novo. Agora a vida que eu vivo pela fé. A sua vida pertence a Jesus. É por isso que você vive os princípios da palavra, porque é a palavra que determina a sua vida. Não é opinião de pessoas, não é opiniões muitas das vezes de chefes que às vezes fala, às vezes corrigindo para o melhor, mas às vezes fala de forma que destrói a mente de muitas pessoas. O que determina a sua vida é a palavra de Deus. Receba correções, receba direções e alinha na palavra. Porque se você tem a palavra, meu irmão, não tem como parar você. Algumas coisas que eu coloquei aqui, troque as suas narrativas. Não vai dar. Não consigo. Se Deus é por nós, se Deus é comigo, o Criador dos céus e da terra, se Ele é comigo, Alexandre, quem vai me parar? Quem vai me parar, Jaime? Quem vai me parar? Não tem como. Porque você sabe que você está com Ele. Não é Ele com você, é você que está com Ele. Disciplinas. Quem tem disciplina? Eu tenho uma vida na palavra, eu não só busco a palavra quando eu preciso. Eu tenho uma vida de oração, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. E eu tenho uma vida de jejum. Isso daqui, gente, isso daqui foi riscado hoje na vida do crente, viu? Mas isso aqui não acontece na Templos Cascais, porque eu sei que isso aqui não acontece, porque aqui tem homens que jejuam, amém? Aqui tem homens que jejuam e gostam de jejuar. É tão espiritual que eu falo, meu Deus do céu, é milagres atrás de milagres. E se não está jejuando, meu irmão, você vai começar hoje, amém? Bom que você falou amém para o Senhor, então tá tudo certo. Terceiro aspecto, somente a fé em Cristo exerce autoridade. Se você quer, abra sua Bíblia em Marcos 16, do 15 ao 18. Marcos 16, do 15 ao 18, traz esse texto tão poderoso. São os últimos versos que Marcos está relatando no seu evangelho. E ele diz assim, e lhes disse, quem lhes disse? Jesus. Vão por onde? Cascais? Pelo mundo? E o quê? Não é convencer, não? Você não convence ninguém do evangelho, não? Que é isso, gente? Convence, não? Então a gente prega o evangelho.
A todas o quê? Pessoas. Ah, não é só quem eu quero, né? Entendi. Quem crer e for batizado será? Salvo. Ah, então não é opcional. Eu quero ou não quero, né? Entendi. Mas quem não crer... Será condenado. Ah, português tá claro aqui, né, gente? Tá muito óbvio aqui. Estes sinais, quem vive essa realidade, quem crê, quem é batizado, quem busca, quem vive sobre esse fundamento, estes sinais o quê? Acompanharão. Ah, então sinais acompanham depois que eu creio. Interessante. Então eu creio e os sinais me acompanham. O que são esses sinais? Curas, sinais, maravilhas, coisas estrondosas. Se você não está vendo coisas estrondosas, milagres, sinais, maravilhas, você tem que ver, certificar onde sua fé está, irmão. Sabe nas orações que eu faço? Você pode pegar para você que não é nada meu. Senhor, eu quero coisa nova, eu quero milagres novos. Eu quero parar de falar daquele testemunho que eu falei de semana passada, eu quero viver algo agora. Ah, Jesus gosta dessas orações, irmão, você não tem noção. Aí na primeira vez que você sair na rua ali, vai aparecer alguém andando assim, ó, cambaleando assim, ó. O que você vai fazer? Você não pediu para Deus te usar? Tem gente que pede para Deus usar. Aí quando a pessoa aparece, começa a contar o problema da vida dela. Aí você pode falar assim, ô meu irmão, posso orar por você? Aí você finge que nem conhece a Deus, esqueceu, escuta, você fala, entendi. Nem fala ainda, nossa, que pena. Mas você não pediu? Você não acabou de fazer oração para pedir Deus te usar? Deus quer te usar, meu irmão. Mas Ele é tão amoroso que Ele deixa você escolher. Eu já neguei diversas vezes. Hoje, Ele falou, sim, Senhor. É continente, ó. Sim, Senhor. Ah, eu não senti de Deus. Você não tem que sentir, você tem que crer. É uma geração muito traumática. Ah, eu não estou sentindo de Deus. Você não vai sentir mesmo, não. Você acha que eu sinto de Deus todo dia para vir para a igreja? Se você sente Deus todo domingo para vir para a igreja, você é crente, irmão. Deus vai te puxar, pode ter certeza que Ele vai te puxar. Tem dias que não dá, porque a minha alma não quer, gente. Mas eu não faço o que a minha alma diz. Eu falo aquilo que a palavra fala. Eu vivo o que a palavra diz. É compromisso, é aliança. Nós temos uma aliança com Deus. É compromisso. Não é o que eu quero. Pastora Bia, nutricionista, ela fala com os pacientes quando ela atende. Você não come o que você quer, você come o que você precisa. Como crente, você não faz o que você quer, você faz o que é preciso ser feito. Amém, gente? Expulsarão o quê? Demônios. Falarão o quê? Isso daqui está atrelado aqui a Atos 2, batismo com o Espírito Santo. Pegarão em serpentes. Doido, né? Serpente. Alguém já pegou uma serpente aí? Já fica sabendo, se um dia você pegar, já sabe que não vai acontecer nada com você, viu? Mas você precisa crer. Se beberem algum veneno mortal, se alguém fazer alguma coisa com você, querer pegar, matar você, o que vai acontecer? Não lhe fará mal nenhum, meu Deus do céu. Imporão as mãos no quem? Os doentes. Ah, Deus vai ter cura essa semana, hein? Aleluia. Vai ter cura essa semana. Ah, não, mas eu não vejo a pessoa presencial. Melhor ainda, você liga. Você manda um áudio, porque hoje você tem acesso ainda que facilitado para poder abençoar pessoas. E estes ficarão... Quem está falando isso? É o profeta Jeremias? É Gideão? É Elias? É Moisés? É Pedro? Não. Quem está falando isso aqui são as últimas palavras de Jesus aqui nessa terra. Eu não sei você, mas todas as pessoas da minha família ou amigos, quando eram os últimos dias da vida dela, talvez o médico falou, olha, seu tempo está acabando, né? Fala com a sua família aí, dá essas últimas palavras. Não é tão bonito assim não, né? Porque é triste. As últimas palavras daquela pessoa são palavras importantes, certo? Ele não vai falar assim, esquece aquela coisa lá, presta atenção que está lá na geladeira que vai estragar aqueles produtos lá. A pessoa vai falar isso, gente? As últimas palavras daquela pessoa vai ser alguma coisa muito importante. Olha, eu te amo. Olha, me perdoe se eu não te amei como eu deveria. Essas são as últimas palavras de Jesus. É importante ou não? Por que não estamos vivendo esse fundamento? Por que não estamos vendo milagres? Porque está cheio de doente, de amigo doente seu. Quem tem algum amigo doente aí? Quem tem algum amigo doente aí? Todo mundo aqui tem, gente. Mas você já sabe o que vai fazer. Eita, vai ter muitos sinais essa semana, hein? Pratique a autoridade delegada a você. Pratique a autoridade. Ah, mas não vai acontecer nada. Fé. Ah, mas se você já for desse jeito, realmente, nem ore, meu irmão. Fé é a certeza. Certeza, rupostasis. Impõe as mãos com fé. Faça tudo em nome de Jesus. Não fala no meu nome não, que você vai passar vergonha.
Não fala no nome de bispo que você conhece na internet, você vai passar vergonha. Fale no nome de Jesus, porque é Ele que salva, é Ele que restaura, é Ele que alcança, é Ele que estabelece todas as coisas. Saiba de algo, meu irmão. Nós andamos com aquele que faz o paralítico andar. Nós andamos com aquele que faz o surdo ouvir. Nós andamos com aquele que o cego volta a ver e o morto também volta a ser ressuscitado. É esse Jesus que nós andamos. É isso que foi tirado da humanidade. E agora está sendo, toma, viva, desfrute. Seu filho está doente, antes de dar o remédio, ora. Ora, coloca a mão, você é autoridade no nome de Jesus. Está com alguma questão? Ore no nome de Jesus. Você precisa exercer, você precisa praticar. É hábito, gente, é cultura. Você tem que desconstruir algumas culturas dentro de você. Foi te ensinado. Muito bom. Agora eu estou te ensinando o que a Bíblia está falando para você. Ela não é o nosso fundamento? É ela que vai trazer os milagres para sua casa. Porque antes de viver na rua, você tem que viver em casa. Quem quer ver filhos sendo curados? Maridos e esposas sendo curados? Eu quero. Você deve desejar isso. Você precisa crer nessa palavra. Porque essa palavra está liberada para todo filho. É direito. Nós temos esse direito. Somente a Deus a glória. Para finalizarmos. Somente a Deus que nós devemos dar glória. E hoje, gente, eu gosto de escutar alguns homens, algumas mulheres específicas que são ungidas para aprender, para receber. E glória a Deus pela rede social, que a gente sabe, se você sabe manusear, você recebe do melhor que tem dela. Não fica vendo porcaria. Inclusive, você consegue até selecionar. Faz uma limpa no seu Instagram, viu? No seu TikTok. Você está deixando entrar no seu ouvido, é por isso que você está com medo. Você fica vendo notícia de morte, você fica vendo notícias de pessoas lá que estão vivendo coisas que não é a sua realidade. Você está deixando entrar nos seus olhos. É as janelas do ouvido, da alma. Por isso que você está com medo. Olha como que Deus é lindo. Ele está usando uma pregação para poder falar com você. Para de seguir. Aquilo não te pertence. Você é um homem ou mulher de Deus. Cuidado com o que você está vendo. Homens, cuidado com as mulheres que você está seguindo. Mulheres, cuidado com os homens que você está seguindo. São olhos. Sabe o que fez Adão cair? Olhos. O fruto certamente era bonito. Certamente. Porque tinha milhares de frutos no jardim. Muitos, que não chega nem um terço do que tem hoje na humanidade. A palavra fala que Adão viu, Eva viu, eita Jesus. Alguns acham que é um morango, né? A Bíblia não fala que é morango não, gente. Tudo bem que pode usar como exemplo, mas não é morango não, tá? Mas era alguma coisa que chamava a atenção. Cuidado com o que está chamando a atenção, nem sempre é de Deus, tá? Cuidado. Cuidado com a proposta, porque Deus não se move por proposta, Deus se move por propósito, viu? Nem tudo que é de Deus para a pessoa que está do seu lado agora é de Deus para você. Porque Deus é específico, Ele tem um projeto específico para sua casa, para sua família, para sua vida pessoal. Ele é único, gente. Ele que te formou antes do ventre da sua mãe. As digitais sua é de Deus. Você tem as digitais do Pai. Você tem projetos que Deus colocou. Existem indignações que estão dentro de você para ser resposta na sociedade. Nós somos resolvedores de problemas. A indignação está totalmente atrelada com o seu propósito. Mas eu não vou entrar nisso aqui, porque senão eu vou embora. E eu amo falar desse assunto. Mas hoje, gente, tem muitas religiões, muitos deuses. E sabe qual que é os maiores deuses hoje? Não é nem a religião. Somos nós mesmos. O próprio homem. Está centralizado no homem. E aí eu vi uma informação bacana. Karl Marx tentou banir Deus da história. Charles Darwin tentou banir Deus da ciência. Freud tentou tirar Deus do nosso inconsciente. E Nietzsche diz que Deus morreu. Homens que nós estudamos são inteligentíssimos. Está nos livros da história, glória a Deus, você precisa saber reter o que é bom. Mas quando se traz de fundamento como homem e mulher de Deus, você precisa tomar muito cuidado. Porque era isso que eles ensinavam para o público deles. Qual é o fundamento nosso? Onde que está o nosso fundamento? Aonde nós estamos alicerçados? Se temos caído e vivido uma montanha russa com o Senhor, você tem que checar fundamento, gente. Jesus conta uma parábola sobre a rocha, as duas casas, aonde uma estava fundamentada na areia e outra estava fundamentada na rocha. Quando a tempestade, os problemas vêm, ela não revela a casa, ela revela o fundamento. Quais são os seus fundamentos hoje? É eles que são revelados quando o problema vem diante de você. Quando você não tem esperança natural, a sua esperança ela prevalece, porque a sua esperança está em um homem chamado Jesus Cristo que venceu a morte. E ele prevalece, ele continua reinando.
Gente, na Europa, muitas igrejas estão se desfazendo. Muitas igrejas estão se perdendo. E você precisa ter consciência dessa realidade que nós estamos aqui. Totalmente diferente do Brasil. Daqui a pouco, a estatística em 2030 aproximadamente, Brasil vai ser o país com mais pessoas protestantes. É uma crescente gigantesca. E glória a Deus por isso. Eu sei o muito que tem lá. Cada esquina que você vai lá, Minas Gerais. Vou falar só Minas, tá? Porque o Brasil é muito grande. Minas Gerais. Sabe o que você vai encontrar em Minas Gerais? Você vai andar numa esquina, você vai encontrar um bar e uma igreja. Você vai andar outra esquina, você vai encontrar uma igreja e outro bar. Você vai andar outra, você vai ver um restaurante e uma igreja. Só Minas, hein? Aqui não é essa a realidade. E sabe quem que Deus quer usar para poder levantar mais igrejas? Amo vocês, viu? Se você não tem chamada apostólica ou pastoral, tá tudo bem, meu irmão. Sirva aqui comigo que eu vou te ajudar. Você não precisa plantar a igreja. Você chama se você tem chamado. Eu amo fazer isso. Eu olho para lugares abandonados, eu vejo igreja. Você é chamado apostólico. Você é chamado pastoral. Você é chamado que Deus me deu. Eu não quero isso. Deus me dá. Ele faz eu enxergar. Ele vê uma igreja pronta. Eu já vejo crianças aprendendo a palavra. Eu já vejo homens pregando. Eu já vejo homens dançando. Já ministérios. Eu já vejo as coisas acontecendo, gente. Você é chamado. Eu não pedi isso para Deus. Então, quando eu olho, eu falo, opa, igreja. Jesus, tá ali. Aí eu começo a orar. Começo a declarar. Porque tudo começa na oração. Joelho, oxigênio do crente é oração. Eu vou declarando. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, se você quer abrir. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim que vocês comam, quer vocês bebam, quer façam tudo essas coisas, façam tudo para a glória de Deus. Toda glória que é destinada ao homem é uma glória vazia. E digo mais, quando a glória é dada para o homem não tem estrutura para receber a adoração. Salmo 150, o último Salmo fala: todo ser que respire, louve ao... Gente, eu vejo, tem séries que eu já vi só, eu não cheguei a assistir, só aquele resumo que aparece assim pra gente, sabe? De homens, grandes cantores, não vou dar nomes por questões de ética, grandes homens que recebem tanta adoração, tanto aplauso, ganham rios de dinheiro que a gente não sabe talvez nem escrever, de tanto zero que tem na conta. Sabe como que esses homens estão? Só no resumo que eu vi, tá? Depressivos, querendo suicidar. Isso no resumo. Porque o homem, ele não foi criado com estrutura para receber a adoração, mas para dar adoração. E a gente dá adoração a somente uma pessoa: Jesus Cristo. Por isso que quando alguém elogiar você, qualquer coisa, o que você faz? Glória a Deus. Vocês estão afiados aí. A gente devolve a quem é a glória. A gente devolve a quem merece a única glória, porque foi Ele que te deu o que você carrega. E para nós finalizarmos, nós vamos ler 2 textos. Esses textos, gente, eu vou focar só em um ponto, porque tem muita camada aqui. Gênesis 11, do 1 ao 9. É conhecido como o texto da Torre de Babel. Está lá no início, depois você pode ler com calma em casa. Mas diz assim: no mundo todo havia apenas o quê? Não tinha professor de outros idiomas, hein? Que doido aí. Quem está estudando para outra língua aí? Quem está na luta do inglês aí? Quem está na luta do alemão, do francês, do espanhol, do sei lá o quê? Não tinha isso não tinha professor estrangeiro não, viu? Um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali estabeleceram. Disseram uns aos outros: venham. Já começou o complô, hein? Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles e o betume serviu de argamassa. Olha que inteligência, gente. Eles usavam o que eles tinham na época. Não tem essa, não tem dinheiro para comprar. Eles usavam o que tinha. E Deus está falando para você: usa o que você tem em mãos, tá? Não fique esperando para ter, para começar a fazer o projeto, não. Usa o que você tem agora. Amém, gente? Até perdi onde eu estava. Aqui. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Gente, ao mesmo tempo que é estrondoso, é burrice. O plano é disruptivo, mas quando você analisa racionalmente é burro. Vamos tocar o céu. Só que eles não estavam sozinhos, né? Não tinha só Mateus, não tinha só o Érico, não tinha só a Aline. Era um grupinho. Se juntaram. Vamos construir uma torre. Assim, o nosso nome ficará o quê?
Olha, quer glória para eles. E não seremos espalhados por toda a terra. Vão centralizar na gente. Eu sou o comando, a adoração é minha, pertence a mim. O Senhor desceu. Gente, você não vai ver isso aqui na Bíblia, tá? O Senhor desceu para ver. Você não vê isso com Moisés, você não vê isso com Elias, você não vê isso com Gideão, você não vê isso com Esther, você não vê isso com... Não vê! E desceu. E eu imagino que ele desceu bravo, viu? O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse, se com um só povo que fala a mesma língua começar a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Olha Deus entendeu. Tem que parar. Eu preciso parar eles. Senão vou arrumar um problemão. Venham. Desçam todos. E o quê? Confundamos aonde? Nasceu o professor estrangeiro aí, ó. Os abençoados que a gente fica lá. Vocês aprenderam. Eu tô falando sério, gente. Começou aí mesmo. Eu tô brincando, mas é sério. Que falam para que não entendam mais o que dizem aos outros. Aí nasceu o latim, abençoado, nasceu o grego, nasceu a língua japonesa, que sabe lá, a gente vai aprender essa língua. Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a terra. Vai cada um para um canto, vai ficar perdido, ninguém vai entender ninguém. É assim que eu vou fazer, porque vocês estão o quê? Fazendo algo demoníaco. É demoníaco, gente. Quando é a glória do homem, quando está tudo centralizado no homem, é demoníaco. E é por isso que ele teve que descer. Para parar de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor espalhou a terra. Agora nós vamos finalizar com a diferença grotesca daquilo que nós vemos hoje. A igreja, a primeira igreja, aquela que nasceu. Atos 2, 42, 47. Se você é membro dessa igreja, você entende que é o versículo que nós falamos como base dessa igreja. Igreja primitiva é o reflexo que nós buscamos ser. Eles se dedicavam ao ensino de quem? A doutrina dos apóstolos, entendi. E a comunhão, por isso que a gente zela muito pela comunhão. Ao partir do pão e as... Olha que tanto coisas preciosas que já tem aqui. 43. Todos estavam cheios de... Olha, não era um, não era dois, eram todos. E muitas maravilhas e sinais eram pelos... Tem muitas curas e milagres que não acontecem porque um está crendo e o resto da igreja não está crendo. Barra o fluir de Deus. É por isso que tem que ter o ensino, você precisa ter a consciência, crer e milagres acontecem. Eu já fui em diversos locais, tendo o privilégio e a oportunidade de chegar no lugar, pregar uma palavra, chegar em outro lugar, pregar a mesma palavra. Nesse lugar aqui teve cura, sinais, maravilhas. Nesse lugar aqui não teve nada. Porque se o coração não está receptivo, nada acontece, gente. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada... Ninguém passa necessidade. Ninguém passa necessidade. Se eu tenho, você vai ter. Ah, nós vamos crescer nisso, irmão. Eu preciso crescer nisso. Você não tem noção. Eu não sei você, mas eu preciso crescer nisso. Todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo. Olha só, a gente só tem quarta, sexta e domingo aqui. Todo dia. Todo dia na igreja, todo dia no templo. Eu entendo, gente, tem a realidade, mudou-se. A realidade, você sabe da sua realidade, trabalho, filho, muitas coisas. Mas você pode colocar como prioridades aquilo que vai levar você a buscar o Senhor. É o culto? Não abra mão do culto. Você consegue participar por conta de trabalho, de rotina, do small group no meio da semana? Venha. Não consegue, tá tudo certo, Deus te abençoe. Consegue vir na sexta? Vem. Ah, consegue uma vez no mês vir na sala de oração? Vem uma vez. É o que você consegue. Mas eu quero que você entenda a realidade da igreja padrão. É um chacoalhar para nós. Ele muda a nossa perspectiva. Olha, eles faziam partir o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Não tinha falsidade, não. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Está falando de salvação contínua, não está falando que tem a salvação durante um tempo, depois para. É contínua. Por quê? Unidade. A glória é somente de uma pessoa. E eles entenderam isso. Essa glória pertence somente a Deus. Lutero entendeu, só pertence a Deus. Papa nenhum tem essa glória. Papa nenhum tem a palavra final. Somente a palavra de Deus que é inerrante. Somente a palavra de Deus que muda a vida do homem. E é ela que nos transformou, é ela que nos salvou, é ela que traz a glorificação para o próprio Cristo Jesus. Amém, gente? Fique de pé no seu lugar.
É uma série que, gente, é impossível a gente conseguir falar de tudo que aconteceu, porque tem muita informação, tem muitos homens que fizeram tantos feitos, tantas questões extraordinárias. Essa foto, inclusive, eu tirei ela, eu falei assim, eu vou fazer questão de colocar ela, porque para mim, pessoalmente, é um marco. 2 locais que eu falo com as pessoas que estão perto de mim, que eu quero conhecer, e um eu já, na verdade, 3. Roma, eu tive o privilégio de conhecer, lugar maravilhoso, tantas igrejas lindas, é algo muito pessoal meu. Genebra, que é esse local que nós fomos, e aqui, gente, é realmente os reformadores. Aqui João Calvino, aqui tem John Max, aqui tem outros homens que estão aqui junto com ele. Gente, é lindo. Se em algum momento você tiver a oportunidade, o privilégio, você precisa conhecer esse lugar. E quando você pisar nesse lugar, cara, você vai mudar a sua perspectiva assim, de olhar para o evangelho em si, de entender que um homem se posicionou. O lugar é imenso. E o projeto, cara, é só uma coisa: levantar homens e mulheres de Deus para espalhar o evangelho. Glória a Deus. Então nós finalizamos entendendo que somente a Escritura, ela é a única autoridade, ela é inerrante. Somente a fé por meio da salvação, somente a graça, que é o presente gratuito de Deus, somente a Cristo, o único mediador, somente a Deus a glória, que é somente a glória pertence a Ele. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé, em Cristo Jesus, conforme a Escritura diz, para a glória de Deus. Aleluia. E talvez, irmão, você está aqui, ou você já veio, ou não sei qual é a sua realidade. E eu não posso sair daqui sem deixar de dar oportunidade para você do que me deram alguns anos atrás. Que é o privilégio de se tornar filho de Deus. Esse é o maior dos privilégios. Você não vai conseguir viver nada pela fé, nada, não dá, se você primeiro não for filho. Não faz sentido para uma pessoa que não segue a Jesus viver pela fé. É loucura. Então não queira trazer isso para as pessoas que são seus amigos que não conhecem Jesus. Ele vai chamar você de maluco. Só que a Bíblia já fala, vocês são loucos para o mundo. Mas talvez você está aqui, meu irmão, você escutou essa palavra. E essa palavra mexeu com você. Mas mais do que isso, você fala, Mateus, eu quero isso para mim. Eu quero essa palavra para mim. Eu quero viver para esse Jesus. É uma vida de renúncia. É uma vida de entrega. É uma vida de sacrifícios. Não é uma vida fácil, mas é a melhor vida que se pode viver. É os melhores dias da sua vida começam a partir de quando você toma essa decisão. E quando você se deleita e mergulha nesse lugar, meu irmão, são milagres diários. São coisas que o Senhor faz em você e depois Ele faz através de você. Então eu queria estender esse convite para você. Fala, Mateus, eu quero aceitar esse Jesus. Eu creio nesse Jesus. É esse Jesus aí que eu quero para minha vida. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Você já conheceu a palavra, já viveu para Jesus, mas estava afastado e está tudo bem. Esse, gente, é o momento mais importante do culto. Não tem momento mais importante do que esse. Que é quando uma pessoa entende que a vida dele pertence a Jesus e ele se rende a Ele. E eu quero saber, de olhos abertos mesmo, consciente, se existe alguma pessoa que fala assim, pastor, eu quero esse Jesus para minha vida. Eu quero ver para esse Jesus aí que você falou. Existe alguma pessoa que quer voltar ou deseja falar, pastor, eu quero viver para esse Jesus? Nós vamos fazer uma oração. Muito simples, mas muito poderosa. Aqui não é um lugar de condenação, aqui não é um lugar de falar assim, o que fulano de tal vai achar? Não, esse é o lugar mais seguro que você pode estar. Existe alguma pessoa, gente, que fala assim, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero retomar os caminhos do Senhor. Existe alguma pessoa, gente, que quer fazer isso? Que quer tomar essa decisão? É a melhor decisão da vida. Não? Amém? Glória a Deus. Se você não falou, é porque é sinal que você já crê em Jesus. Se não, vai chegar o tempo, você vai se sentir confortável em algum